Olá, pessoal, boa noite. A Igreja Adventista afirma que ela é a igreja remanescente de Deus por guardar os mandamentos, né? E assim possuir o espírito de profecia nos últimos dias. Ela será poupada na grande tribulação, porque tem o selo de Deus, que é o sábado, e todas as outras igrejas e cristãos que são filhos de Babilônia, que guardam o domingo, ou que descansam no domingo, ou que adoram a Deus no domingo, serão condenados, porque o domingo é a marca da besta. Uma igreja que se diz ter o espírito de profecia. Já deixando claro que esse espírito de profecia não é exclusividade de um homem. Né? O espírito está à disposição da igreja, não de uma pessoa. O espírito de profecia não é uma pessoa, não é Ellen White. Ellen White tem um espírito enganador. Mas tá, o que eu quero falar aqui é a respeito de um pastor adventista que se revelou bissexual na Alemanha. Isso já é uma notícia antiga, é de 29 de 3 de 2023. Eu só quero falar aqui do paradoxo em relação ao que eles dizem ser o que de fato são. Né? Esse pastor assumiu diante da igreja, do conselho local, que era bissexual, né? E a Igreja Adventista só admite pastores formados nos seus institutos, nas suas academias. Então, não é um leigo qualquer, não é uma pessoa que entrou na igreja hoje e logo é pastor. Eles têm toda uma tradição na formação desses pastores da igreja, até porque para defender as heresias deles precisa ter bastante manejo e ter bastante conhecimento a respeito dos livros de Ellen White. Enquanto os outros leigos ou pastores ou anciãos ou líderes de outras denominações precisam ter conhecimento da palavra de Deus, eles precisam ter conhecimento dos livros de Ellen White e da Bíblia. Acontece que eles acusam as outras igrejas de serem filhas da Babilônia, por seguirem doutrinas apóstatas introduzidas pela Igreja Católica. Né? Aí você vê a teologia inclusiva, aliás, e alternativa, sendo introduzida no meio do cristianismo, de todo o cristianismo, não só de algumas igrejas, mas de todas. Só que a Igreja Adventista, pelo fato dela dizer que é exclusiva onde é manifestado o espírito de profecia, eles deveriam não chegar a um engano desse, né? Já que esse pastor possui plenamente a plena revelação dos fins dos tempos, através da profetisa Ellen White. Né? Por que se chegou a esse engano? Mas vamos lá, não parou por aí. O pastor se revelou após um sermão intitulado Você é um Deus que me vê. Né? Olha que maravilhoso, Deus vê o nosso íntimo, sim, mas não compactua com nossos pecados, nossas fraquezas. Né? Nós temos que negar a carne, todos nós temos fraqueza. Então, após esse sermão, Você é um Deus que me vê, né? Provavelmente um sermão muito eloquente, muito emocionado, fez com que 380 pessoas que são membros da comunidade dessem total apoio ao pastor, que se sentiram sensibilizadas, e o conselho local autorizou que o pastor continuasse até que fosse tomada uma decisão maior, uma diretoria acima. Então, uma igreja que tem revelação de Deus, 380 membros, em unanimidade, aceitarem um desvio desse ponto, um desvio de Babilônia, um desvio trazido por anticristo no meio da cristandade nos últimos dias, que vai solapando a fé verdadeira e trazendo essas teologias fáceis, vai avançar no meio da igreja como um todo até chegar à apostasia geral e o Senhor retornar. Mas essa igreja adventista também será solapada. Os membros que tiverem a fé verdadeira em Deus, assim como em qualquer outra denominação que crerem de fato em Cristo e na sua graça, podem ser salvos e podem ser livres dessas heresias. Os salvos verdadeiros, que eu não vou dizer quem são e onde eles estão, é os que professam a fé verdadeira em Cristo, que são os requisitos na palavra de Deus. Agora, você vem vendo as incoerências que vêm acontecendo no meio deles, né? E apesar de eu não crer que essa igreja possui uma revelação específica, que ela possui uma revelação de uma profetisa, né? Mas eles creem. Então, já que eles creem, não deveria acontecer esse tipo de coisa, né? Porque como que 380 pessoas vai aceitar um pastor que está ali se definindo como bissexual, sendo que isso não existe diante de Deus? E diante da sua comunidade, ou seja, ele deu todo o arbítrio, ele abriu a possibilidade de qualquer membro ali também se declarar bissexual. O que provavelmente pode acontecer se a igreja adventista negar a da autoridade do pastor continuar como bissexual e até manter suas práticas, né? Que provavelmente ele tenha se manifestado como pastor para ter a prática homossexual, bissexual, né? Provavelmente a igreja vai dar apoio a esse pastor para que ele se desligue da convenção, vamos dizer assim, ou do restante da igreja e fundar uma comunidade local. Na verdade, a comunidade já está apostatada. Você vê que não tem espírito de profecia nenhum, porque se fossem ligados no espírito de profecia verdadeiro, vinha um crente verdadeiro, salvo, falava assim, isso daí não, isso daí é uma aberração, nós não aceitamos porque a palavra de Deus é contra.
mas eles aceitam muitas vezes o que é dito na palavra de Deus, falam quando a palavra de Deus cala, porque eu já vi várias vezes teólogos do Adventista fazendo isso, como Rodrigo Silva e Leandro Quadros, e tantos outros, está aí nos meus vídeos, qualquer livro, e qualquer vídeo que tem na internet, e eles não se preocupam com isso. Uma heresia vai dando seguimento à outra. Então os que dizem que tem espírito de profecia são os primeiros a apostatar. E está aí para vocês queimarem a língua, ficando seguindo placa de igreja. Outra questão aqui do adventismo. Vocês sabem que já tem adventistas aí envolvidos com o Papa, mas não era o papado que vocês falavam que era besta, e que era a igreja apostatada, como de fato é, mas que vocês julgam as outras denominações por ser filhas da grande Babilônia. Por que vocês estão lá fazendo reunião na cúpula com o Papa? Eu não vou dar os dados, mas procure na internet, você que tem mais curiosidade, veja lá os adventistas todo ano na cúpula do clima com o Papa. É porque vocês estão no mesmo engano que está indo outras pessoas, independente da igreja que seja, independente da placa. O que tem o discernimento de Deus não vai cair nestes enganos. Agora, dizer que vocês são exclusivos e que a placa de vocês e que as pessoas são corretas, têm discernimento porque tem espírito de profecia, isso não existe, tá? Pelo contrário, a gente vê muito engano na doutrina da Ellen White. Muitos enganos. Eu já falei em vários vídeos, eu não vou falar aqui, mas eu estou falando a respeito desse pastor. Né? Então, você que é adventista, que diz, que defende unanimamente a sua placa da sua igreja, vá lá fazer essa defesa agora dessa situação que eu estou aqui falando para você. Ou você vai lá no Fala Sério Pastor da igreja adventista para ver o que ele falou em relação a isso, porque para tudo ele tem uma resposta, né? Para vocês adventistas.